Muito boa noite. Põe na tela, por favor, Joel, as duas convidadas. Deixa eu dar boa noite aqui para Andréia Werner, jornalista e presidente do Instituto Lagarta Virou Pupa, que acolhe pais e mães de crianças com deficiência. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. Obrigada, é um prazer estar com vocês e ver a Luciana ali, que eu conheço muito bem, inclusive. Que maravilha. E eu não combinei nem com uma nem com outra. Chamei as duas aqui. Luciana Viegas, bem-vinda ao Papo Antagonista. Você que é ativista, autista, professora e colunista da revista Autismo. Muito obrigado pela presença. Obrigada, estou muito feliz de poder estar dividindo aqui o lugar com a Andréia. E é isso. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Bom, deixa eu começar. Luciana, Andréia, você falou mais cedo conosco, com o nosso repórter, o Guilherme Mendes, e você relatou que já tem ouvido casos de planos de saúde que, a partir da decisão de ontem do STJ, já estão suspendendo alguns tratamentos. Então, primeira coisa, eu queria aproveitar a oportunidade para que você explicasse rapidamente para o nosso espectador essa decisão. Nós noticiamos ela ontem, explicamos no site, mas, por favor, aproveite o momento agora para explicar o contexto dessa decisão tomada ontem pelo STJ. Tá, vamos dizer que você tem um plano de saúde e o seu médico te peça um tratamento, um exame, uma cirurgia que não estivesse nesse rol de procedimentos da ANS, isso há alguns anos atrás. Geralmente, se você judicializasse essa questão, o entendimento do judiciário era de que esse rol era exemplificativo, ou seja, é como se ele fosse uma cobertura mínima que os planos de saúde tinham que dar. Então, geralmente, quando as pessoas judicializavam, elas ganhavam a causa. De uns tempos para cá, esse entendimento começou a mudar, principalmente vindo da sessão do STJ, onde está o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi, inclusive, o relator do caso. Ele começou a dar algumas decisões dizendo que esse rol era taxativo e que os planos não eram obrigados a cobrir qualquer coisa que estivesse fora desse rol. Com isso, fez esse julgamento, que era chamado de embargos de divergência, justamente para unificar o entendimento do STJ sobre a natureza desse rol, se ele é exemplificativo ou se ele é taxativo. E a decisão que foi tomada ontem por 6 votos a 3 é que esse rol é taxativo. Eles falaram de algumas exceções, mas isso não ficou nem um pouco claro. Ou seja, de agora em diante, se as pessoas tiverem solicitação do médico para alguma terapia, algum medicamento, algum exame, algum procedimento que não está nesse rol, se elas judicializarem, tem uma chance enorme de que os juízes vão indeferir esse pedido, dizendo que o STJ já pacificou esse assunto e que esse rol é taxativo, ou seja, vai limitar o acesso à saúde das pessoas. Perfeito. E você, agora sim, por favor, você já ouviu relatos de suspensão de ontem para hoje? A gente tinha algumas advogadas, né, da Mobilização Nacional contra o Rol Taxativo que estavam dentro do plenário e elas disseram que assim que se formou a maioria nesse caso para a taxatividade do rol, os advogados de planos de saúde que estavam ali dentro já começaram a despachar e fazer petição para que caíssem liminares no Brasil inteiro. Isso começou dentro do plenário, eles não esperaram nem o defunto esfriar. E assim que a gente saiu, a gente começou a receber mensagens de mães do Brasil inteiro, de crianças, adolescentes com deficiência que dependem de medicamentos, terapias, home care, quando o caso da deficiência é muito grave, e que já estavam recebendo notícias dos advogados que os planos estavam recorrendo para derrubar aquelas liminares. Perfeito. Agora, deixa eu passar a palavra para a Luciana. Luciana, a gente acompanhou o julgamento e os ministros citaram, inclusive eu conversei com vários em off hoje, que me explicaram que assim, eles não mudaram a jurisprudência do STJ, eles apenas acompanharam uma evolução legislativa. Eles estão dizendo, estão fazendo referência à medida provisória 1067 de 2021, de iniciativa do Executivo, né, que restringiu essa amplitude aí das coberturas das operadoras, dos planos de saúde. Você pode explicar um pouquinho para o nosso espectador o que foi essa evolução legislativa que parece que passou despercebida, pouca gente se deu conta de que foi essa aprovação, né, a MP que foi convertida em lei, depois sancionada pelo presidente Bolsonaro, ela é que garantiu essa mudança de posicionamento dos ministros, ou a decisão de ontem que sacramentou essa história do rol taxativo. Bem, o que eu acho que a gente está falando aqui é sobre a saúde como um todo, sobre a saúde pública como um todo, né? Eu não estava sabendo dessa, e aí eu acho que a Andréia pode falar melhor que eu não estava sabendo sobre essa evolução. O que a gente tem, quanto ativistas de direitos humanos e das pessoas com deficiência, a gente tem debatido é que
os planos de saúde não pode ficar responsável por definir de forma jurídica o que é urgente e o que não é urgente. Isso é um ponto que eu acho que tem que se pensar. A saúde, não só a saúde privada, mas a saúde pública do Brasil, está na mão de grandes empresas. Isso é perigoso, porque se está na mão de grandes empresas, a gente está aqui dizendo que a gente está dependendo da boa vontade de grandes empresários de não visar o lucro e visar ali a saúde daquelas pessoas que precisam desses atendimentos. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E também fico muito assim chateada de saber que os ministros do STJ ontem votaram não, porque a gente sabe que eles não votaram pensando nas leis, que não existe esse tipo de evolução. Eles votaram pensando em seus próprios interesses. E aí, o que eu fico me perguntando nesse processo todo então, quando que a gente vai fazer a participação popular, que nem a Andrea e outras mães ativistas fizeram durante o dia inteiro, e não foi só ontem, teve um dia, o mês passado, em que a Andrea se acorrentou na frente do STF, quando que a participação popular, de fato, vai ser levada em consideração? Porque não foi levado em consideração a participação popular, não foi levado em consideração a representação da população, pedindo para que isso não fosse votado a favor, não foi levado em consideração, e a gente sabe porque a votação foi expressiva. Foi de 9 a 6, se eu não me engano. Então, acho que isso é importante para a gente pensar. Perfeito. Deixa eu aproveitar, então, Andrea, aproveitando o que a Luciana falou, né, participação popular. O local onde se deve dar essa participação também, especialmente, é justamente no Congresso. E aí você, de repente, tem uma tramitação acelerada de uma proposta como essa, que pelo menos não trouxe o debate para a sociedade da forma devida. A gente mesmo nem tomou conhecimento. Eu vim saber disso hoje. Por favor. Na verdade, Bolsonaro promulgou, via medida provisória, né, essa lei que veio se tornar 14.307, que tinha um jabuti no meio, né, e que muita gente não percebeu. Na época, no Instituto Lagarta Virapupa, a gente fez publicações alertando as pessoas de que isso estava acontecendo e de que na calada da noite ele estava praticamente decretando que o rol da ANS era taxativo, porque no artigo 4º dessa lei, ele fala o seguinte: a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS. A gente teve pelo menos 3 ministros ontem que citaram essa lei, que passou batida, a gente alertou, muita gente falou que a gente estava fazendo alarmismo e deixando mães desesperadas, mas no final das contas era isso mesmo, os ministros citaram essa medida provisória que virou lei para basear os seus votos ontem. E a gente não está reunido só como sociedade civil, né? Nós temos advogados no nosso meio, a gente entregou uma nota pública aos ministros, onde a gente listava todos os motivos pelos quais isso é inconstitucional. Para começar, que a nossa Constituição é regida pelo princípio do não retrocesso social. Ninguém pode perder direito, né? E a gente já tinha uma jurisprudência quase consolidada há muitos anos de que esse rol é exemplificativo. Outra coisa importante que ninguém percebe: os planos de saúde estão querendo um negócio que seja perfeito, que é aquilo, os lucros são para mim e o prejuízo é para você, né? Quando tem lucro vai para eles, quando é prejuízo vai para o SUS, porque no momento que as pessoas não conseguirem ter os procedimentos, cirurgias pelos planos de saúde, elas vão correr para o SUS. Então, isso é muito injusto e isso mostra o desequilíbrio financeiro disso tudo mesmo. Claro. Outro ponto, só para finalizar, o que foi muito falado, principalmente pelo ministro Salomão, é da certeza jurídica e do desequilíbrio das contas dos planos de saúde que iam ter prejuízo. Mas em nenhum momento eles apresentaram cálculos mostrando que isso acontece de fato, que eles estão tendo prejuízo, e é um negócio que já se assume o risco. Ninguém contrata um plano de saúde sabendo que vai ter um câncer daqui a 2 meses. Então, isso com certeza já está calculado nas mensalidades exorbitantes que eles normalmente cobram e que, inclusive, teve um aumento recorde, né, no mês passado, autorizado pela ANS. Então, são tantos motivos que fica até difícil da gente enumerar esse absurdo que foi confirmado ontem pelo STJ contra as pessoas, contra os consumidores, né? Bom, nós tivemos uma reação aí, uma comoção natural em relação a essa decisão, inclusive com manifestações de algumas celebridades. O apresentador Marcos Mion
gravou um vídeo, ele que é pai de autista, e gravou um vídeo, já havia feito isso na primeira tentativa do julgamento lá em fevereiro, e agora novamente. Então, vamos assistir juntos e na volta eu peço o comentário de vocês. Desacreditado, desolado com as notícias que a gente recebeu sobre a votação do rol taxativo de hoje à tarde. É muito triste, juro, sinto uma revolta, cara. Revoltado de saber que esse absurdo que o rol taxativo tenha sido aprovado com 6 votos no STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, até porque eu não consigo pensar em uma justificativa digna e honrável para votar a favor disso. A opinião pública, desespero de milhões de famílias de autistas, de pessoas com deficiência, pessoas que enfrentam câncer, pessoas que pagam um plano de saúde, não são levados em conta. O dinheiro venceu mais uma vez, foi colocado acima das nossas necessidades, acima das nossas vidas. Num momento como esse, eu só posso deixar aqui o meu repúdio completo ao rol taxativo. Pedir para vocês compartilharem esse vídeo como vocês compartilharam os outros. Afinal, agora todo mundo precisa conhecer os nomes dos que estiveram ao nosso lado e dos que estiveram contra, tá? Os que votaram a favor do rol taxativo. Então, anotem esse nome: primeira-ministra Nancy Andrighi, ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Mauro Ribeiro. Eles defenderam o certo, lutaram pelo que realmente importa, que são os milhões de vidas impactadas por uma decisão dessas, tá? Não esqueçam esses nomes e não esqueçam também o nome dos 6 ministros que votaram a favor do rol taxativo: Luiz Felipe Salomão, Vilas Boas Cuevas, Raul Araújo, Isabel Galotti, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize. Por mais que eles tenham dito que essa aprovação do rol taxativo foi feita com algumas ressalvas, que existem exceções, que ainda é possível comprovar em juízo a necessidade do procedimento ou tratamento pedido pelo médico, é óbvio que o que já era difícil vai ficar ainda mais difícil. Essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça coloca nas mãos dos advogados dos planos de saúde uma excelente justificativa para que eles possam negar os pedidos usando a lei. Um argumento usado foi que as coisas vão ficar iguais. Ué, então para que mudar? É óbvio que tem coisa nas entrelinhas, né? Pelo amor de Deus. Fiquem fortes, sejam fortes. Estamos todos juntos, tá? Com quem pôde estar lá na porta do STJ, quem fez as manifestações presenciais, os que ajudaram pelas redes sociais, e com os que choraram com essa decisão, e principalmente com as milhões de famílias que fazem parte da comunidade autista. Eu choro junto com vocês. Sintam-se abraçados e lembrem-se que a nossa luta não para e as vitórias virão. Esse foi um baque, foi um tombo, mas a gente não pode esquecer as dezenas de milhões de pessoas que usam o sistema de seguro de saúde, ou que precisam, que necessitam, não podem esquecer. Muito bem. Bom, esse aí é o relato de um pai, né? Luciana, você é mãe de autista? Sou, além de autista também. Por favor, traga um pouquinho da sua realidade, do seu dia a dia, quando você precisa justamente arcar com um tratamento especial para o seu filho. Começa que ela é um pouco diferente, distante da realidade do Marcos Mion. Agradeço, né, a mobilização dele, mas a minha realidade é de uma pessoa preta, pobre, favelada e periférica que simplesmente depende do plano de saúde, porque sabe que nós não temos saúde pública de fato de qualidade que pensa em pessoas com deficiência no Brasil. Nós não temos nem políticas públicas que integrem a pessoa com deficiência, no caso meu filho autista, a saúde pública. O SUS não dá conta, e aí a gente tem que correr para o convênio. Que agora, nesse caso, também parece que não quer dar conta dentro das terapias, né? As terapias que... Porque é importante deixar claro, existem algumas terapias específicas, no caso do autismo, especificamente que o convênio não cobre, aí a gente recorre à ação judicial, o convênio é obrigado a pagar essas terapias e arcar com essas terapias. A minha realidade agora, ela muda, porque a partir desse momento eu estou numa insegurança, foi o que eu disse. Eu e outras famílias pobres e faveladas estamos na mão de grandes empresários que não corroboram com o que a gente precisa. O mundo gira e o que dita o mundo é o capital e é o lucro. E acho que esse é o primeiro
debate. Outra coisa que é importante dizer, que é só complementando um pouco do que a Andrea falou, é que os convênios médicos devem mais de 3 bilhões para o governo, para a União, para o Brasil, né, para os cofres públicos do Brasil. E por conta disso, eles não pagam. E aí, agora a gente tem uma votação que é favorável e que vai colocar nós, brasileiros, temos que pagar a conta de um problema que não foi nosso. Não fomos nós que arrumamos esse problema. Então, eu fico muito triste e comovida. Tenho acompanhado a Andrea junto com as outras mães denunciando. Faço a denúncia também no meu perfil, mas também quero chamar a atenção para que a gente não caia nessa ideia de que toda pessoa, toda mãe, todo pai com deficiência vai ter os mesmos problemas. Por que não? Dentro da periferia é outra realidade. Dentro da periferia nós vamos faltar mesmo, mas outras realidades estão aí, vão continuar pagando os melhores psiquiatras, os melhores médicos, e a gente não tem condições de pagar, a gente vai estar na mão dos grandes empresários. Sem dúvida. Andréa, para a gente encerrar, vocês planejam, a assessoria jurídica de vocês, ela planeja recorrer ao Supremo e em relação a medidas legislativas, o que é possível fazer, o que vocês estão fazendo efetivamente para tentar reverter essa decisão? Só antes, complementando uma coisa que a Lu falou, a gente tem também no Brasil um acesso muito restrito à justiça, né? Então, uma pessoa, e é um caso bem comum, uma diarista, por exemplo, que tem um filho com paralisia cerebral e ela paga um plano de saúde popular para ter o mínimo para ele, se o plano simplesmente negar porque não está no rol da ANS, provavelmente ela não vai conseguir ter acesso à defensoria, porque a renda dela está acima daquilo, e não vai conseguir pagar um advogado particular. Então, a coisa é bem mais grave nesse sentido também. Vai ter muita gente que não vai ter acesso à justiça também. A gente está tentando agir em várias frentes, a gente já se reuniu e está se reunindo ainda. Parece que os deputados e senadores acordaram, assim, né, do nada com o problema, então surgiram vários projetos de lei, tanto de deputados quanto de senadores, ontem ou na última semana, que são bacanas, mas a gente depende da Arthur Lira pautar, né? Ou do Rodrigo também. Então, isso aí já diz que provavelmente não vão para frente. A gente está pensando em alguma coisa com relação a essa medida provisória que virou lei, que é a 14.307, onde alguns ministros basearam o voto, uma DPF, uma DI, a gente está vendo o que vai ser mais adequado, porque se a gente derrubar essa lei, já cai 3 votos, né? O julgamento já fica pendurado. E a gente quer, sim, ir no STF, mas a gente está se organizando para fazer isso da melhor forma, porque o STF tem a palavra final, né? Então, se a palavra for não, a gente fica mais complicado ainda. A gente está se organizando para fazer isso da melhor forma, para ir no STF também. Sem dúvida. Andréa Werner, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista. Luciana Viegas, muito obrigado pela presença aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações e a nossa equipe permanece à disposição de vocês cobrindo esse tema tão sensível. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.